povo do Instagram. Já tá ao vivo aí? Uhum. A gente tá fazendo live, tá? O pessoal faz perguntas, vocês podem interromper, fazer perguntas. Isso, pode fazer pergunta à vontade, tá? Se tiver alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo vocês. Né? Já estamos aí? Estamos online. Então vamos embora, gente, que sai da frente que atrasei, gente. Bom, então agora a gente vai falar sobre os principais casos de OVNIs que aconteceram no Brasil. Começando pela Operação Prato, né, em 1977, lá na ilha de Colares, estado do Pará. Os habitantes da ilha sempre relataram casos de OVNIs, então para eles sempre foi comum o avistamento de OVNIs, de luzes estranhas no céu, algumas que eles chamavam de parabólicas voadoras, né, por causa dos formatos que eles viam. E, de repente, alguns OVNIs começaram a perseguir e atacar pessoas lá nesse local. Tanto que os prefeitos locais ali da região começaram a pedir intervenção da aeronáutica, né, intervenção militar, para que pudesse ser feita alguma coisa sobre esses ataques. Né? Essas solicitações chegaram até o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que foi quem instaurou a Operação Prato. Os objetos em formato tinham um formato de lata de leite em pó. Imagina uma lata de leite em pó, um objeto cilíndrico, né? Só que com 7, 8 metros de altura, voando baixo, mais ou menos 5 metros de altura era a altura que eles voavam. E desses objetos saíam cabos luminosos que, quando encostavam nas pessoas, eles queimavam e paralisavam as pessoas, e elas tinham a sensação de que estavam tendo sangue drenado. Por isso, os locais começaram a chamar esses eventos de chupa-chupa. Né? Então, os cabos encostavam nas pessoas, elas ficavam paralisadas com o cabo encostado, né? E vinha toda essa sensação de que estavam tendo sangue drenado. Era uma sensação horrorosa, causando pânico na cidade toda. As pessoas que sofriam o ataque desse chupa-chupa, elas eram examinadas, e uma doutora chamada Velaide Cecim Carvalho, ela percebeu que as vítimas possuíam realmente uma queda acentuada nos glóbulos vermelhos. Né? Então, todas as vítimas do chupa-chupa tiveram essa queda em comum. Então, realmente estava sugando alguma coisa ali. Né? Ela também constatou uma coisa estranha. As queimaduras geradas pelo toque do cabo, elas necrosavam imediatamente. Elas apresentavam necrose imediata. E só para você ter uma ideia, numa queimadura normal, a necrose vem depois de 96 horas. Então era uma necrose avançada, né? uma situação acelerada, bem atípica. Né? Em novembro daquele ano, o coronel Irangê Holanda assumiu o caso e foi lá, né, para poder, lá para essa ilha, para poder investigar o que estava acontecendo. Esse coronel, ele teve um contato imediato de terceiro grau. A gente já falou aqui sobre os graus, né, dos contatos. O contato de terceiro grau, ele é um contato onde você tem a visualização, você tem um contato visual de uma entidade biológica, né? Um rapazinho desse aqui, por exemplo, que já, vocês estão olhando, já é um contato de terceiro grau. E o coronel estava num rio, dentro de um barco, aquelas voadeirinhas de alumínio, né? E junto com um subordinado dele. E nesse barco ele viu, no lado oposto da margem do rio, um objeto em forma cilíndrica de mais ou menos 100 metros, um objeto enorme, parar lá, e desse objeto desceu um ser que tinha um macacão branco, um capacete, e o ser olhou diretamente para ele, como se dissesse que sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Né? O coronel entrou em um furor por causa desse contato, né? Ele achou que ele sabia que ele ia ver alguma coisa estranha, mas não sabia que ele ia ter um contato direto com um alienígena. Então o que ele fez? Ele correu para a capital do estado para informar os superiores dele do que estava acontecendo. Aí ele contou para o brigadeiro Protásio, e no dia seguinte o brigadeiro Protásio mandou encerrar a operação. Né? Foi de supetão, assim, não se sabe o porquê, né? Mas provavelmente a ordem veio bem mais de cima, que o brigadeiro foi ele mesmo que instalou, e não queria encerrar sem ter maiores investigações. Né? Aqui a gente tem algumas imagens da Operação Prato, lembrando que em 1977 a gente não tinha TechPix. O pessoal perguntou o que é o Brigadeiro Protásio. Era o comandante da Força Aérea. Uhum. Né? O brigadeiro da Força Aérea, ele é o general.
né, do Exército. O Exército é um general, para a Força Aérea é o brigadeiro, né, é o cargo mais alto da Força Aérea brasileira. Então ele era o comandante da região, é ele que instaurou como eram objetos voadores, né, foi a Força Aérea que foi mandada investigar lá e por isso que o brigadeiro era o responsável. Aqui as imagens de algumas da Operação Prata, que seria um chupa-chupa, né, que é o cabo luminoso, parece que eles não conseguiram, eles pegaram só o cabo, não pegaram o OVNI em si, né, mas dá para ver vários, aqui também parece que tem a nave e o caminho descendo aqui. Aí, aqui tem mais uma, essa do meio aqui é bem típica, né, uma imagem bem típica de OVNI. Isso tudo foi tirado lá na época, lá em 1977, essas fotos aqui. Teve a Noite Oficial dos OVNIs também, né, 1986, 9 anos depois. E essa Noite Oficial dos OVNIs foi um dos eventos ufológicos mais importantes para o Brasil e para o mundo, né, eu vou falar por quê. O céu foi invadido por OVNIs de diversos tamanhos, no céu do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília, sul de Minas, todas essas regiões foram afetadas por essa invasão, né? Os objetos eram vistos tanto a olho nu, pessoas andando e vendo, aviões vendo os objetos de diversos tamanhos, tudo, quanto por radares, né? Tudo começou lá em São José dos Campos, São Paulo, né? Por volta de 18h30 eles começaram a perceber objetos estranhos no radar. Por volta das 19 horas, o controle aéreo de São Paulo já estava registrando esses objetos em cima de São José dos Campos, que é perto ali, né? E na mesma hora, um objeto já estava sendo avistado no céu do Rio de Janeiro, já tinha registro de uma pessoa, uma civil que estava vendo esses objetos. A partir daí começou um fluxo de comunicação muito grande entre os controles aéreos de todos esses estados, né? Brasília, Goiás, Minas, São Paulo, Rio. Oi? Foi uma noite muito agitada. Concluiu né? que chegou um carregamento novo de óculos. E eles quiseram dar um rolê pelo... Não, foi uma bagunça danada. Né? Diversos caças foram lançados de várias cidades para averiguar. Esses caças eles não conseguiam a aproximação dos objetos. Eles tentavam se aproximar, os objetos se afastavam mais ainda. Chegou uma hora que começou a acabar o combustível e mandaram eles voltar. Aí a coisa ficou esquisita, porque na hora que eles estavam voltando, os OVNIs começaram a perseguir eles. Né? Tipo aquele negócio de adolescente, vai arredar, então vem cá que eu vou te pegar. Né? Aí os OVNIs começaram a acompanhar os aviões, alterando velocidades entre 250 e 1.500 km por hora. Eles mudavam de cor, subiam, desciam, serpenteavam, desapareciam, voltavam a aparecer. Cara, parecia que os adolescentes dos ETs tinham pego as naves dos pais e vieram dar um rolê por aqui. Né? Foi uma coisa assim, de louco, foi uma loucura, estava todo mundo enlouquecido. Não atacaram ninguém, não houve ataque, né? Mas houve uma pressão em cima da galera que estava nos aviões lá em cima. Né? Eles interromperam o tráfego aéreo em várias regiões. Curvas de 90 graus eram realizadas sem processo de frenagem em altíssima velocidade. Isso é coisa de adolescente responsável. Né? Então, você imagina, eles faziam curvas de 90 graus sem reduzir velocidade. Não tem como uma coisa humana fazer isso. Né? Isso foi considerado muito importante porque o brigadeiro Otávio Moreira Lima, né, confirmou os fatos em rede oficial. Ele era o ministro da Defesa. Ele era o ministro da Força Aérea, ele era o cargo mais importante da Força Aérea e ele foi em rede nacional e confirmou que eram OVNIs, que eram objetos voadores não identificados que estavam perturbando o nosso céu, aí nosso espaço aéreo. Né? Só que muita informação foi omitida. Ele só chegou lá na imprensa e falou, realmente teve OVNI e foi embora. Só que o que acontece? Uma dessas informações é de que um caça F-5 foi perseguido por 13 OVNIs. O cara estava desesperado. Imagina o desespero. Você está aqui num caça. Você tem 13 bolas que você não tem ideia do que sejam atrás de você. Você está dando no chulé ali e os caras estão atrás de você. Aí o que ele falou? Eu vou dar um loop e vou pegar esses caras. Né? Que é uma manobra arriscadíssima para um piloto de caça. Mas que ele está vindo aqui, ele faz a volta aqui e vem atrás do perseguidor. Né? Ele falou, vou pegar esses caras. Só que na hora que ele deu o looping, muito rápido, as 13 bolas deram looping junto com ele. Então continua na mesma situação.
Uma delas ultrapassou ele e parou na frente dele. Ele ia bater. Eu imagino que ele deve ter feito aquela careta assim, sabe? Na hora que ele viu, a bola simplesmente parou. Quando parou, ele foi para cima para bater, não tinha como desviar. Quase no impacto, a bola desviou. Tipo, tirando onda mesmo da cara dele, como se dissesse assim, ó, porque vocês não são de nada, vocês são de marmelada. Esses né? Só faltava a mãozinha fazendo assim. Né? Então, o que acontece? Esse evento, né, apesar dessas brincadeiras que a gente faz aqui, deve ter sido uma coisa desesperadora pro cara na hora, né? Não sabia o que estava lidando e no momento da colisão a morte era quase certa, né? Mas esse evento ele acabou pelo fato do brigadeiro ter ido lá e falado que teve um caso de OVNI, isso repercutiu no mundo inteiro, né? Foi uma informação oficial, né? Os militares assumindo que a coisa aconteceu, isso é muito importante, até para a gente saber que a ufologia não é mais uma coisa de maluco, né? Que era antigamente a ufologia ela era vista como uma coisa assim, o cara é doidão, esse cara é maluco, é usar de droga e tal. Não, existe uma coisa científica na ufologia, né? E é isso que a gente está querendo trazer cada vez mais para o conhecimento das pessoas, né? A ufologia científica, ela usa dados, ela usa relatos, ela usa coisas concretas para mostrar os fenômenos que a gente não consegue explicar com coisas terrenas. Pode. Recentemente a Marinha dos Estados Unidos também reconheceu, né? Reconheceu 3 vídeos. Reconheceu os vídeos, né? Reconheceu sim. Então, assim, eu acho que eles estão soltando informações aos poucos para preparar a gente. Eles não tinham outro jeito. Exatamente. Começou a ter acesso às informações. Cara, imagina só. Não tem a ver com aquela questão daqueles documentos vazados pela Wikileaks há uns anos atrás? Tem também. Tem também. Algumas coisas realmente foram vazadas pelo Wikileaks. Que começou a se divulgar, ficou feio para eles continuarem. Então eles vão soltando aos pouquinhos, né? E aquilo também não pode chegar em rede nacional e falar, gente, tem ET, tá cheio de ET para todo lado aqui. Vai gerar um surto na galera. Né? A população mundial entra em colapso. Se aparecer um ET aqui na minha porta falando, realmente eu tô aqui, cara, ou eu caio ou eu corro. Tem muita gente que tem realmente medo disso. Tem muita gente que tem medo, que entra em pânico, tem gente que não acredita. Aí imagina uma coisa que você não acredita aparecer na sua frente. Né? Isso pode causar um choque, né? Um choque, uma desestruturação social tão grande que a humanidade entra em colapso. Então tem que ir soltando devagarzinho mesmo. Né? A gente está fazendo o nosso papel aqui de investigar e mostrar. Né? Mas o governo tem que ir soltando devagarinho. Não pode soltar de supetão tudo que ele tem, senão a gente está lascado. Né? Bom, aqui fotos do evento. Olha isso. Né? Tem fotos do evento aqui tem mais uma, essa aqui é bem legal também. Ai, gente, essa é linda. Eu amo essa. A galera tocando Já terror no céu. 13 desses atrás de você. Corre, galera. Eu tinha virado o cabeção. Né? Então, aí veio o caso Varginha, 10 anos depois. Né? Você vê que tem até um padrãozinho. Tem, eu ia perguntar isso agora mesmo. Quero saber o que teve em 2006. Vamos pesquisar. Né? Em 2016 tinha que ter tido também, né? Alguma coisa. Né? Bom, enfim, o semelhante ao caso Roosevelt, né? O caso de Varginha, ele teve uma expressão internacional, principalmente porque a descrição do ser não era que nem esses aqui. Então não era um ser alienígena que a gente está acostumado a ouvir falar. Né? O que deu assim, até um pouco mais de veracidade é o fato de não terem copiado uma história. Né? E foi um caso notório em público, né? Foi isso, aquele negócio ali com aquelas meninas. Realmente, Varginha não tem como dizer que não aconteceu nada lá. Sim. Né? Porque a intervenção militar foi muito forte. Né? Foi muito bizarro. Aconteceu em 20 de janeiro de 1986. Primeiro, de madrugada, 96. Ainda de madrugada, um casal, Eurico e Oralina Augusta de Freitas, eles eram fazendeiros, eles acordaram com o gado correndo desesperado no pasto. Né? Uma coisa que não é comum de madrugada. Eles levantaram para ver o que estava acontecendo e eles viram um objeto em forma de submarino, o famoso charuto, né? Mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus, pairando em cima do pasto do gado deles. Né?
O objeto não fazia barulho nenhum, ele não emitia som, né? Eles não estavam tão longe, dava para ver, não emitia som, mas tinha uma fumaça branca saindo dele. O que leva a entender que o objeto estava variado, né? A situação durou uns 40 minutos e o OVNI, aparentemente avariado, voou na direção de Jardim Andere, que é um bairro lá de Varginha. Às 8 da manhã, os bombeiros receberam uma ligação anônima pedindo para a remoção de um animal estranho que tinha no barranco lá nesse Jardim Andere. Então, você já viu que já tem alguma coisa diferente aí, né? Uma equipe foi enviada, por volta das 10 da manhã, o resgate do suposto animal começou, né? Vamos achar esse bicho estranho que está rolando por aí. Quando eles chegaram lá, pouco mais de meia hora, os bombeiros acharam o bicho, pegaram, capturaram o animal, botaram numa rede e o ser foi colocado em uma caixa de madeira coberta com lona. Quando eles chegaram em cima do barranco, o caminhão do exército já estava esperando, né? Daí você pensa, pô, não é cachorro, não é gato, não é macaco, né? Que não é vaca, né? Porque o exército não liga para esses bichos, né? Então, isso aí o exército já estava esperando os bombeiros chegarem. Quando eles chegaram, o caminhão foi direto para a escola de sargentos das armas, em Três Corações, que é uma cidade vizinha ali, tem essa escola, né? Testemunhas que assistiram o resgate, eles dizem ter sentido um cheiro forte de amoníaco, provavelmente vindo do ser que eles capturaram. Então era um fedor danado, né? Porque amoníaco é um negócio que arde no nariz, né? Por volta de umas 14 horas, uma testemunha diz que viu os soldados entrando na mata próxima aonde encontraram a primeira criatura, provavelmente para fazer uma busca mais detalhada. Houveram tiros de fuzil lá dentro do mato, né? Os testemunhas dizem que ouviram disparos e depois os soldados voltaram com sacos com prováveis outras criaturas. Uma delas se mexia, ou seja, provavelmente eles abateram ou só feriram para poder carregar, né, o ser. Por volta das 15 horas, as três meninas, né, Kátia Andrade Xavier, Eliane Fátima da Silva e Valquíria Aparecida da Silva, observaram o ser extraterrestre a uma distância de menos de 30 metros. O que aconteceu? Elas estavam andando, tinha uma rua que era um beco, que terminava no mato, na floresta, assim, e provavelmente esse ser veio fugindo dos militares e acabou entrando nessa rua. Quando elas encontraram ele se agachou no muro, né? Que é tem uma foto que mostra ele agachadinho no muro, assim, olhando para elas. É exatamente essa situação. Ele devia estar apavorado, coitado, né? Mataram os amigos dele, né? As meninas entraram em pânico quando viram aquela criatura, fugiram para casa, se mandaram, né? E chegaram em casa e relataram o que elas tinham visto, né? Voltando para o local, a mãe delas, uma das meninas, foi lá ver, né? Tá, vamos lá ver o que é que você viu. Quando ela chegou lá, ela viu uma pegada estranha, uma pegada que não parecia pegada de gente, nem de um animal normal. E ela também sentiu o cheiro de amoníaco muito forte ali naquele local, né? O que leva mais ainda a crer que o cheiro de amoníaco vinha dos seres, dos animais, extraterrestres, bichos, sei lá como é que a gente chama essa galera. Bom, segundo a descrição das moças, o ser tinha uma pele marrom, né, uma coisa marronzada e viscosa, né? E a cabeça tinha 3 protuberâncias, né? Eram diferentes desses aqui. Ela tinha uma protuberância aqui, uma aqui e uma aqui. E os olhos eram grandes e vermelhos, não eram olhos pretos assim, né? Aí você imagina, isso aqui já é assustador, imagina com 3 chifres e os olhos vermelhos. Deve ser mais assustador ainda vai fedendo amoníaco. Algumas horas depois, durante uma forte chuva, deu uma tempestade lá. No meio da chuva, os militares conseguiram capturar esse último ser, né, com vida. Os militares levaram esse ser para o posto de saúde, querendo fazer alguns exames, algumas coisas assim, e o médico se recusou a atender ele, dizendo que não tinha condições, não tinha equipamentos que pudesse fazer algum tipo de exame naquele pobre coitado, né? Aí eles foram encaminhados para o hospital regional. Lá no hospital regional, né, a criatura foi levada, os funcionários e pacientes do hospital viram toda a movimentação, não foi permitido que eles vissem o ser,
né? Mas eles viram toda a movimentação militar entrando, passando, correndo para lá e para cá, aquela loucura, né? No dia 21 de janeiro, a criatura foi examinada e transferida para o Hospital Humanitas. O Hospital Humanitas é um hospital com bem mais recursos que o Hospital Regional, e era o mesmo diretor, então ficou fácil a transferência, né? O diretor do Hospital Regional era o mesmo diretor do Hospital Humanitas. Então ficou fácil dos militares conseguirem a transferência para esse hospital. É muito engraçado, né? Tipo, o alienígena foi pro Humanitas. Tinha que ter pro Alienígenas, né? Então, depois de muita movimentação militar, um comboio de 3 caminhões e vários veículos militares resgataram o ser lá no Hospital Humanitas, levaram para a Unicamp, em Campinas, no estado de São Paulo. Oi? Para a universidade. Para a universidade. Levaram lá para o Hospital de Clínicas da Unicamp, né? Lá, um médico legista, Fortunato Badam Palhares, e o Dr. Conradin Metz começaram com uma equipe de especialistas as necropsias nos seres que tinham morrido na queda ou que tinham sido abatidos, vai saber, né? E os exames desses seres que estavam com vida ainda. Só tinha um que você viu? Olha, pode ser um ou pode ser 2, porque como as testemunhas viram eles carregando um saco que se mexia, então a gente entende que um estava com vida, a gente não sabe se ele chegou com vida no hospital. E o outro foi capturado inteiro, então com vida. Pode falar. Os seres, foi analisado um desses seres dentro de um zoológico também, onde todos os animais do zoológico começaram a morrer. Essa informação não tem Essa nada. eu não sabia. Essa informação não passou na minha... Se espalharam e um deles foi próximo ao zoológico da cidade. Os bichos do zoológico começaram a morrer, assim, sem a gente teve um caso de morte humana. que é o militar. Teve um caso de morte humana. Essa vou até dar uma pesquisada depois para ver essa parte do zoológico. Na minha pesquisa que eu fiz não apareceu. Mas ó, legal, informação nova aqui, viu, gente? Teve um dos seres que fugiu com um zoológico. E lá no zoológico os animais ao redor dele começaram a morrer também. Provavelmente eles tinham algum tipo de agente biológico que a gente não resiste, né? Alguma coisa assim. Então a gente não pode nem namorar um deles. De Varginha não. Ela tá querendo achar o ser de outro planeta, né? Tem outros menos hostis. No dia 25 de janeiro, vários militares da NASA, pessoal da NASA, militares americanos e NASA, começaram a chegar na Unicamp com o papinho, né, que para mim esse é papinho, não tem nada de informação legítima, de que eles queriam selecionar cientistas brasileiros para trabalhar no projeto espacial. Né? Bem na época do ET de Varginha, bem na Unicamp, onde foi levado o ET de Varginha, eles chegam lá dizendo que querem selecionar brasileiros. Não, eles querem o ET, obviamente. Né? No dia 7 de fevereiro, um dos militares que capturou o ET, um dos ETs, ele teve que se submeter a uma cirurgia por causa de uma pústula na axila. O que é uma pústula? É uma bolsa de pus. Né? Então, isso indica uma infecção grave. 8 dias depois, ele morreu, né, de tromboembolia séptica pulmonar, que foi uma infecção generalizada que deu nele, e não conseguiram descobrir qual foi o agente biológico que matou esse cara. Né? O que deu a entender de que o que atacou o policial foi um agente biológico vindo dos seres alienígenas. Né? Essa história do zoológico corrobora com a morte do policial. Inclusive, revisitaram o corpo desses militares, descobriram que tinha traços de radioatividade, né, de radiação. Sim. Eu acho que foi ano passado ou retrasado. É recente agora? Esse eu não vi. Eu tenho que rever minhas fontes de pesquisa. Aparecendo coisas novas. O que acontece? Nos dias que se seguiram, então, Varginha foi tomada por euforia, militares brasileiros, militares americanos, né? A mãe das meninas foi visitada por homens que ofereceram dinheiro para ela, para que ela negasse o acontecido. Ela se recusou e foi ameaçada, né? Ela foi hostilizada pela recusa de receber dinheiro para calar a boca. Aviões da Força Aérea Americana foram vistos e fotografados nos aeroportos de Campinas e de São Paulo. Então foi uma movimentação, aí a pessoa fala, né,
negócio de Varginha é mentira. Tá, beleza, o que os militares estavam fazendo então? Por que tomaram Varginha? O que os americanos queriam lá na Unicamp? Né? Então, assim, a informação não bate com a desinformação. Não, e por que os americanos sempre se metem no rolê dos outros, né? Pois é, né? Que cara... Oxe, Mas os caras fizeram a área Por que eles não vão cuidar do Independence Day, gente? Mas eles 51, fizeram a área eles lá. 51, eles meio que conhecem, tem É, uma sim, tecnologia muito lá dentro, então eles sempre vão estar metidos nessa. Se as informações que dizem da área 51 forem reais e eles realmente têm contatos com seres alienígenas lá dentro, né, que é a informação que dizem da área 51 e que existem alienígenas trabalhando em conjunto com os seres humanos. Né? No caso aí, a vinda deles seria de boa... A ajuda deles seria de bom grado, porque eles teriam informações de seres que não são daqui, para nos ajudar com seres que não são daqui. Né? Outra coisa também é que o caso de Varginha, ele foi uma espécie que não era conhecida nem por ufólogos, nem por pessoas que estudam raças alienígenas, não se conhecia essa raça. Nunca tivemos contato com essa raça antes, né, não registrado, com seres com essa aparência, né, com essas características. Né? Então, o que eu penso? Eu penso que a gente foi hostil com eles não atacaram, pelo que a gente sabe, eles não atacaram ninguém, né? Eles foram extremamente hostilizados pelos seres humanos. Né? Eu acredito que, como eles chegaram aqui com a nave fumaçando, digamos assim, o que eu acredito? Que eles podem, passando pelo cinturão de Kepler, né? Dando um rolê pelo sistema solar aqui, eles podem ter sido atingidos e procuraram um local que tivesse uma atmosfera menos agressiva para parar a nave. E nessa eles acabaram aqui e foram hostilizados pela gente. Né? Então, às vezes, eles não queriam nem parar aqui. Não era nem ideia dos coitados virem aqui. Parar em Minas Gerais, né, velho? Foi parar lá em Minas, né? Nem para dar um pão de queijo no café para Exatamente, coitado. Isso é muito mal diplomático. Né? Então, aqui é uma imagem Ilustrativa, né? Você vê que é um ser totalmente diferente desse aqui. Mas eu não fico com medo. Né? Não, eu acho que eles estavam apavorados. Eles deviam estar muito apavorados. O relato das meninas, ele estava encolhido no muro. Qual o tamanho dele, assim, mais ou menos? A altura deles, eu dei uma pesquisada aqui, foi de mais ou menos 1,60 m. Um pouquinho mais baixo que eu. Sim. Né? Então, assim, eu acho que eles foram realmente bem hostilizados por nós. A gente foi bem mal educado com eles. Né? Tudo bem que esses agentes biológicos Imagina deles... se eles resolvem se vingar da gente, né? Tomara que não, né? É só visitar o planeta que eles morrem, né? Pessoal, pode pensar que o cheiro da amoníaco podia ser porque eles se feriram e aí liberou o cheiro, de repente Pode ser. não tem esses agentes biológicos espalhados assim. Pode ser, não tem como saber agora, né? Essa é uma coisa assim, são várias teorias que acabam surgindo, né? E enquanto não vier outro desse aqui, a gente não vai saber. Tomara que não venha. Né? Aí depois a gente tem uma imagenzinha um pouquinho mais realista, assim, de como é que deve ter sido a coisa mesmo. Aí a gente já vê um ser, né, seria uma simulação do que aconteceu lá em Varginha. Ô, Flávio, o ser entubado. me explica uma coisa, porque toda a ilustração de seres, eles estão pelados? Não sei, acho que essa coisa de roupa deve ser nossa. Deve ser nossa. Eu sou peladista, eu sou a favor de todo mundo ficar pelado. É porque eles não têm necessidade de a própria pele protege, alguma coisa assim, não tem pudor, não tem religião, nada. Não sei ter Exatamente. frio, que a gente sente frio. Exatamente. Então, aqui agora a gente finaliza falando um pouquinho dos OVNIs da Chapada, né? Que afinal a gente está numa região aqui bem rica em eventos ufológicos, né? Acredita-se que por causa da nossa geologia, por causa da nossa formação aqui de Chapada, toda a formação de Chapada acaba tendo casos de OVNIs, né? Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina. Você vê todas as chapadas que a gente tem no Brasil, elas são frequentadas por OVNIs. E aqui também a gente está em cima da maior jazida... É uma placa. Uma placa, né? A maior placa de cristais do mundo.
né? É uma placa muito grande de cristais, e isso acaba atraindo. Teve um astronauta, que eu não lembro quem deles que foi lá da ISS, daquela estação internacional que está em órbita na Terra, que falou que viu o coração do Brasil brilhar em um determinado momento. Por quê? A luz do Sol bate aqui, reflete na placa de cristais e lá ele vê como um ponto luminoso, né? Então esse ponto luminoso, eu tenho certeza que a gente, se enxergasse um ponto luminoso em Marte, já tinha mandado um roverzinho lá ver o que estava acontecendo. É o que eles fazem aqui também. Mandam um roverzinho deles aqui um pouco mais avançado que o nosso, para a gente poder ver, para eles poderem ver o que está rolando aqui, né? Muitos relatos já foram feitos de OVNIs, de avistamentos, alguns inclusive registrados, né? Entre os casos apenas relatados, que a gente tem assim, como a gente tem uma loja aqui chamada Abduzidos, as pessoas que têm uma experiência ufológica acabam correndo para contar para a gente aqui. Eu acho maravilhoso, né? Que enriquece bastante o nosso repertório. Né? E a gente já teve casos de bolas de fogo que acompanharam carros à noite. Isso mais de uma vez, os relatos muito parecidos de pessoas que nunca se conheceram em épocas diferentes. Né? A gente teve casos de luzes estranhas pairando no céu, sumindo atrás das montanhas, luzes que andavam de formas diferentes do comportamento natural de uma aeronave ou de um drone. Né? Esse tem até um vídeo, né? Aí para finalizar, a gente vai deixar uma imagenzinha aqui intrigante. Peraí, antes de você colocar, eu entrei em contato com a cliente, Catiane, falei para ela que a gente ia agradecer pela imagem e dar os créditos da imagem dela, ela autorizou a gente a usar, por isso que a gente colocou aqui. É uma cliente da loja exclusiva. Ó, em 23/8, ela lá na Cachoeira das Esmeraldas, lá na Loquinhas, ela pegou e tirou uma foto dela andando, né? Aqui, ó, a mãe dela tirou uma foto dela. Ela tá aqui, né? Não tem nada demais nessa foto, né? Se a gente aproximar um pouquinho, como eu falei, é uma coisa intrigante, né? Se a gente aproximar um pouquinho, até já dá para começar a ver alguma coisa. Se vocês não estiverem reparando ainda, a gente pode aproximar um pouquinho mais, né? Olha, dentro daquela caverninha ali. Estão vendo? Aponta aí, por favor, pro pessoal aqui da live, né? Aqui, ó. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, que eu ainda dei um zoom maior aqui. Se a gente for parar para tentar analisar o formato que a gente tem ali, ó, nós temos 2 olhos aqui, e nós temos um formato bem triangular aqui, que ele bate muito com o relato de uma pessoa que teve no... Volta um pouquinho agora a imagem. Como é que é o nome daquele... Dá para ver essa anterior? Como é que é o nome daquele programa de carona com os OVNIs, que passou no History Channel, né? Tem um episódio deles que eles entrevistam o pessoal daqui de Valparaíso, e uma dessas pessoas, ela falou que as crianças chegaram em casa apavoradas, dizendo que tinham sido perseguidas, que uma nave tinha parado e um bicho tinha perseguido eles. O que a mulher fez? Ela pegou, colocou as crianças em quartos separados, entregou um papel, uma caneta e falou: desenha o bicho. Para ver se não era mentira, eles não iam conseguir desenhar o mesmo tipo. Crianças de 6, 7 anos, não tinha uma estrutura ali para conseguir fazer uma mentira muito bem pregada, né? E as crianças estavam muito nervosas. As 3 crianças desenharam algo semelhante a um louvo a Deus, né? Então, se a gente olhar aqui, esse tipo de estrutura aqui, ó, parece que é o pescoço fino aqui, a cabeça em forma meio triangular, assim, e os olhos parecem realmente um louvo a Deus. Então, se essa espécie insetoide, né, que a gente chama, já teve aqui antes, é provável que eles ainda estejam por aqui, né? Então, o que eu digo, essa imagem é uma imagem intrigante, porque a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas que nos leva a pensar que realmente pode ser um inseto desses grandes. E é isso, gente. Valeu. Obrigado. Alguma dúvida do pessoal aí do Instagram? A hora é agora. Bora, gente. Os 10 minutinhos para pergunta. Alguma coisa? Vou pegar o número de vocês para sortear. Aí, o pessoal conta para você daqui. Então, eu vou contar. Contando, né? Eu vou contar. Tá online ainda. Tá né? online ainda. Beleza. Teve o caso mais recente que a gente teve aqui. Eu não vou citar os nomes porque eu soube por terceiros e as pessoas envolvidas não comentaram comigo,
Né? Não, morador. Né? Não foi uma experiência legal, foi traumática, então eu não estou cutucando ninguém, não quero expor ninguém. Mas o caso é que essa era uma família que estava andando de carro, vindo de Colinas do Sul para cá, e no meio do caminho eles foram perseguidos por uma bola de fogo, de acordo com os relatos, e o carro começou a falhar, acelerava, o carro não andava, freava, o carro não parava, né? O motorista perdeu o controle do carro, totalmente, o carro ficou andando à deriva, digamos assim. Isso foram alguns minutos. O susto foi tão grande que eles entraram em pânico. Um menino de aproximadamente 6 a 7 anos entrou em estado de choque, foi parar no hospital, em estado de choque por causa do medo, né? E isso aconteceu há umas 2, 3 semanas atrás. Umas 3 semanas atrás, né? Talvez um pouco mais. E eles não estão falando sobre o assunto. Eles não estão falando sobre o assunto, por isso que eu não vou revelar quem não vou entrar em detalhes da história, mas tem muito pouco tempo, menos de um mês atrás, né? Isso vindo de Colinas do Sul para cá. Esse caso realmente aconteceu e eu confirmei que teve um menino em estado de choque no hospital aqui, né, deu entrada em estado de choque, já está bem, graças a Deus, a família não sofreu nada, né? Encontrei uma dessas pessoas, não conversei sobre o assunto, mas pude constatar que ela não estava assim, não estava parecendo adoecida nem nada, parecia estar normal, né? Então assim, foi só o susto mesmo, mas foi um baita de um susto, né? Tive casos aqui também. Um vídeo, depois a gente pode mostrar, não sei se dá para abrir aí, de uma outra cliente que filmou em cima do ginásio. Foi, a gente já mandou para o fórum do Rio de Janeiro e tal. Mas a gente mandou para a galera mais especializada mesmo, para dar uma olhada. Quando eu vi, eu achei que fosse um drone. Né? E o fólogo analisou o movimento que o objeto fazia. E ele constatou que não era movimento de drone, por causa de alguns ângulos algumas freadas bruscas, assim, ele andava e parava brusco. Ele estava andando de lado, assim, né? Ele estava andando, era uma luz que andava e piscava. Ela fazia assim. Aí eu falei, cara, isso é um drone. Só que tinha momentos que ela acendia e fazia assim. Né? Ela andava e parava brusco. O drone não consegue parar brusco, né? Ele tem um joguinho aí, né? E a outra coisa estranha é que ele simplesmente sumiu, ele não subiu, não desceu, se fosse um drone tinha pousado, né? Ele vinha vindo assim e de repente, pum, desapareceu. O drone não pode apagar no ar, né? Isso é importante. Ele não pode apagar, ele tem que descer aceso, não é isso? Se tiver de noite. Se ele estava piscando, ele desceria piscando. Né? Mas pelas normas da Força Aérea Brasileira, que foi colocada esse ano, por causa daquele caso daquele candidato a presidente, eles têm que estar sempre piscando, tem que estar sempre com luz, né? E esse objeto ele apagou de nada. Ele apagou do nada. Ele não desceu, não deu para ver subir, não deu para ver nada. E é engraçado que bem na hora que a mulher está filmando, falando, aí demora que ela fala, mas que porra é essa? Ela fala, que porra é essa? Ela some. Aí pronto, se ofendeu. Eles ouviram, se ofenderam, eles não gostam de palavrão, viu gente? Os ouvintes não gostam de palavrão não, eles podem. No final de julho, teve um casal que chegou de clientes aqui na pousada e eles disseram que avistaram alguma coisa lá na feira de Fouros, né? No Fouros. Eles estavam assim, simplesmente olhando o céu e de repente começaram a ver um negócio e não, você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo? E ele realmente era um objeto que se movia e mudava assim de posição, de direção muito rápido. Brusco, né? Brusco, e assim, 90 graus ou alguma coisa assim, e eles ficaram tão assustados que quiseram vir embora. Não. Teve um caso aqui também, acho que foi numa retrasada, né, amor? Tinham 3 casais que procuraram uma região aqui para ver a lua nascer. A lua vai nascer ali, subiram um morro, né? Estavam lá, vamos ver a lua nascer. Levaram um vinhozinho e tal, conversando lá. Aí eles estão achando que a lua vai nascer, que a lua começou a nascer aqui, né? Um ângulo totalmente diferente. Tá, beleza, entramos do lado, né? Viraram lá e começaram a ver. Aí a lua foi nascendo, aquela bola gigante, iluminada. Eles falaram bem luminosa. Bem luminosa, eles até estranharam assim, a quantidade de luz que estava vindo, né, da lua, que geralmente a lua nasce mais avermelhada, né? Ela já nasceu bem brilhante. Aí ela subiu, aí ela começou a diminuir e apagar, e apagou de vez.
Aí eles pensaram, será que entrou uma nuvem na frente, né? O céu estava estrelado, né? Será que entrou uma nuvem na frente? Aí daqui a pouco a lua começou a nascer lá de verdade. Ou seja, não era uma lua. E aí quando o grupo começou a contar, uma das moças saiu, foi pro carro e não quis mais falar, porque ela estava apavorada. Ela estava apavorada, mas ela fechou a cara e saiu e foi pro carro. Então é por isso que você corre, né? Você se vê, você sai correndo. OVNI não. Acho que se eu vejo só um OVNI eu não corro não. Mas dependendo do ser que eu vejo andando na rua também. Até tem uns seres humanos que eu vejo andando na rua. Dá vontade de correr. Existe um relato de disco voador entrando dentro dos morros aqui? Sim. Sério? Vários. Nós já vimos Região do uma Morro da cena- Baleia, eu já vi uma filmagem, né, só que a pessoa não quis mandar pra gente, de um OVNI. A gente passou frame por frame, né, foi muito rápido, mas no frame dava pra ver, era um disco prateado, assim, Parecia um prato. parecia um prato, né, prateado, e nesse prato ele vinha e entrava assim de uma vez na terra. Ele tinha, deu até para umas luzinhas, né? Tipo ao um redor, portal? né? Tipo um portal, provavelmente. Porque ele não entrou assim, ele entrou assim. Ele entrava e saía, ele fez isso umas 5 vezes no vídeo. Ele baixava, aí subia, baixava, Nós aí subia. Quando ele subia, ele sumia. Né? Ele não ficava pairando, ele sumia, aí baixava, aí ele subia de novo, sumia, aí baixava. Fez isso várias vezes. E tem um local aqui na Chapada, a gente até vai lá pra averiguar isso, que tem tipo uma parte no chãozinho assim, que é como se fosse uma coisa redonda, como se um OVNI tivesse parado ali em cima, sabe? E nunca mais nasceu nada em volta ali. Em volta É tem uma- bolinhas, parece, como se fosse Se tivesse contato de estacionado segundo ali grau, mesmo, né? É contato de segundo Nós grau. estamos querendo Existe enfiar um uma outro, mas- alteração no meio ambiente, né? Provavelmente o solo foi alterado quimicamente ali e nada nasce ali numa região circular. Né? O cerrado está todo verde na época da chuva, na volta e ali está morto. Então é supostamente um local que tenha pousado alguma nave, alguma coisa assim. Isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. Valeu! Valeu! Vai Tem filmar mais o uma? sorteio, o pessoal que tá aqui. Bora filmar um sorteio. Vamos filmar o sorteio então. Vem cá colocar o nome Então, de eu vocês acho de justo novo. que a gente estava aqui pode jogar aqueles nomes. Não, coloca. Vou botar o nome É. de novo de quem tá agora. Daqui, deixa eu botar fora. Que já foi sorteado no primeiro. Eu vou botar de vocês depois também. Qual o nome de vocês? Felipe. Eu sou Felipe e Eduardo. Não sei. Vai ganhar o kit do ponto de abdução. Não, pode passar, amigo. Mariane, Regina. Mariana não pode. É antiético, não é? É antiético. Não pode. Tinha um chá em algum lugar. Não era uma vez um chá da Kiara. Porque a Mariana trabalha filha dos donos, seria Antiético. É como se fosse uma marmelada. É tipo indicar o filho pra embaixada. Piada. Essa palavra tá na moda porque eu já escutei ela 3 vezes essa semana. Tá online ainda aí? Tamo online. Fica aí, galera. Eu sorteio. O pessoal tá perguntando que quem participou da live pode participar do sorteio. Então, É complicado isso. Como é que a gente É. vai fazer o sorteio e depois mandar? como é que a gente vai sortear quem tá na live? Mas a gente tá fazendo um sorteio do... Então eu Adoção. faço o seguinte. Sim, vamos fazer o merchan agora aqui, peraí. Isso. Enquanto eu isso. Vocês da live podem participar de outro jeito. Esses rapazes aqui, eles acabaram de chegar, né? Eles são órfãos trazidos pela nave-mãe para que eles possam ganhar uma família aqui na Terra. Então, nós fazemos um processo de adoção. Esse processo de adoção, ele é da seguinte forma. A pessoa paga a taxa de adoção, né? Que é para a gente fazer os registros todos. O registro é feito pelo nosso Instagram, né? Que a gente tira uma foto sua, você manda uma foto sua com ele, dando um nome para ele. Né? Esse aqui também faz parte da promoção. Então você dá um nome para ele
manda uma foto sua com ele, a gente faz um registro na nave mãe, que é feito pelo Instagram. Vocês podem olhar aí no nosso feed do Instagram, vocês vão ver vários registros já realizados. A partir do dia 1º de outubro, nós vamos começar a postar fotos que vocês mandam, né? Tira uma foto bem legal com o seu novo filhinho e manda pra gente, e a gente vai postar no nosso Instagram, no nosso perfil, a foto com a hashtag Quero Meu ETzão. E você vai começar a divulgar essa foto para que as pessoas curtam essas fotos até o dia 31 de dezembro. Então tem bastante tempo aí para você adotar o seu filhote, tirar uma fotinho, mandar pra gente e começar a curtição no Instagram. No dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, a gente vai tirar um print de qual é a foto que tem mais curtidas, né? E quem está participando tem que indicar 3 pessoas na foto. Você entra lá na foto que a gente postou do seu filho e indica 3 pessoas lá para curtirem a nossa página também. Aí, Eu quero meu ETzão. cumprindo essas... Tô te dando pra você sortear. Ah, tá. Vou sortear aqui agora. Cumprindo essas exigências, a pessoa felizarda vai ganhar um ET adolescente, que é mais ou menos o mesmo cara que esse aqui, só que do tamanho dela. Vamos filmar aqui pra vocês saberem o tamanho dela. Desse tamanho aqui. 1,5 m. 1,5 m. É quase 1,5 m, né? Pessoal, o regulamento tá todo lá na página do Instagram, tá? Só ir lá procurar na fotinha. Isso. Dá uma olhadinha lá. Hora do sorteio. Agora aqui, ó, vamos sortear um kit do ponto de abdução, né? O ponto de abdução é a nossa marca registrada. Tem a camiseta, o adesivo, a caneca e um copinho de shot. Aqui eu já peguei um. Vamos ver quem ganhou. Rufem os tambores. Quem ganhou foi Regina! Eu cheguei, assisti, comi a beça. Passou o dia inteiro com a gente aqui, ó. Aê! Merecido. Se a camiseta não couber em você, pode trocar. Tá bom? Gente, tô feliz da vida. Parabéns, Regina. Em 3 meses de Alto Paraíso, tô quase sendo abduzida. Olha aí, coisa boa. Já tem o ponto de abdução. Obrigada, gente. Pessoal, vamos fazer uma pausa agora, pra gente dar uma relaxadinha, pra gente poder fazer um lanchinho, ir no banheiro. E daqui a pouco a gente vai voltar de novo, como vocês pediram, com a palestra de astronomia, tá bom? Então vejo vocês daqui a pouquinho. Valeu!